Então vamos lá. Revolução Francesa em 5 minutos. Primeiro, tá? Essa revolução ela dura 10 anos, ela tem 3 fases e cada fase é um sistema de governo e, consequentemente, né, cada sistema de governo você tem um manual de instruções, uma constituição, tá? A primeira fase, a Assembleia Nacional Constituinte, a segunda fase, a Convenção Nacional e a última fase, o Diretório. Essa revolução ela não teria acontecido e ela é o marco, né, da nossa era contemporânea se uma série de eventos horríveis, mas que bom que aconteceram, não tivessem todos ali naquela França do século XVIII. A sociedade ainda vivendo nos moldes medievais, ainda, né, quase que estamental, a mobilidade social era péssima, a crise econômica pesadaça e tudo isso, né, piorado por uma carga tributária desequilibrada e, no momento, né, a gente nunca pode esquecer de uma revolução que não dá para você colocar só descontentamento com o sistema político, com o sistema econômico, com o sistema social. Daí fica a reclamação pela reclamação, né, o pessoal, ui, credo, que está sempre insatisfeito. Não, temos uma inspiração, temos uma opção de melhora, que eram as ideias iluministas, que trazem uma coisa assim, surreal, que é a igualdade jurídica. Bom, e a burguesia, que apareceu lá atrás, está muito querendo esta igualdade jurídica. Bom, o que vai rolar? O rei Luís XVI, que era o monarca da época, casado, né, com uma Habsburgo, a Maria Antonieta, os dois ali, judiação, né, péssimos naquele contexto todo caótico que estava a França, 25 milhões de habitantes, Paris 600 mil e tudo, né, zoado, e a forma como eles foram educados ali não vai dar muitos atributos para que eles possam resolver. Esses, né, monarcas acabaram aí tendo que lançar mão de uma medida assim que para eles era pesado, que era convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia, essa reunião não acontecia há 175 anos. Pelo amor de Deus, né? Quando convoca, é óbvio, se, né, a reunião não acontecia há tanto tempo, quem está lá dentro e está lá dentro para discutir a polêmica, a crise econômica, não vai querer fazer as coisas como eram feitas antes, né? Vai querer fazer conforme a nova realidade de mais de um século depois. Resultado, vai dar treta, vai dar desentendimento, essa Assembleia dos Estados Gerais vai ser dissolvida, não é ainda, tá? Essa Assembleia não é causa, ela é estopim da Revolução. E esse estopim vai fazer com que o terceiro estado, que é a plebe, e dentro da plebe você tem a burguesia, organize, tá, uma reunião deles. Eles fazem um juramento, o juramento da quadra de Pella, e organizam uma reunião deles, mega ousados. Eles se dão, né, a prerrogativa de acabar com essa palhaçada, acabar com essa arbitrariedade e fazer uma Constituição. Então surge aqui a Assembleia Nacional Constituinte. É nessa primeira fase, até para poder levar para frente nessa história toda, que eles formam a Guarda Nacional, que sim vai acontecer a queda da Bastilha no dia 14 de julho, onde não é só uma fortaleza que eles conseguiram pegar pólvora para poder ter, né, um recurso para se defender. Não. Cai um símbolo do medo, né? Vem aquela sensação assim de, nossa, como a gente é poderoso, agora nada vai deter a gente. Daí, né, vem na sequência, tipo, essa sensação deixa eles bem doidão, a Semana do Grande Medo, o rei e a rainha vão ser aprisionados em Versalhes, transferidos para as Tulherias, começam, né, as coligações estrangeiras, os países vizinhos ali, de olho naquele processo revolucionário, muito, mas muito tensos, porque vai que isso vira moda, né, ficar derrubando aí monarca, e, né, na falta de um documento fazem 3, tá? Eles fazem primeiro a Declaração dos Direitos do Homem, e é homem mesmo, homem, não é ser humano não, ser humano vai ser lá com a ONU em 1948, né, que só fez lá porque aqui a galera falou homem.
fazer a Constituição Civil do Clero, sacanagem, né? Sacanagem nada, eles estão no meio de uma crise econômica, então a gente precisa de grana, terra nessa época, propriedade fundiária, a igreja tinha bastante, né? Então eles vão lá e confiscam bens da igreja, eles tiram a autoridade do Papa, gente. Os clérigos, os sacerdotes viram, né, funcionários do Estado. E também, né, finalmente, óbvio, o objetivo era esse, vamos fazer a Constituição, primeira Constituição de 1791. Todas as revoluções da história, e a francesa ela é muito comparada com a russa, elas têm essa coisa dos mais conservadores, mais de boa, né, mais tranquilão, começarem. Então ela não vai com muita sede ao pote. A gente já tem nessa primeira fase a composição das facções que depois vai ficar muito mais estampada, né? E da onde vem os termos que a gente usa até hoje: direita, esquerda, centro. Só que não, né, da forma tendenciosa que ficou e confusa por causa da Segunda Guerra Mundial. O original mesmo. A gente já tinha desde o início dessa Assembleia a galera mais tradicional, mais ponderada, mais conservadora, a direita. Que era um termo, né, direita, sentar-se à direita da rainha, não era concordar, mas era ser um pessoal muito mais elitizado, era a alta burguesia. A esquerda, dentro lá da prefeitura de Paris, aonde vai ser a sede fisicamente, né, que eles vão estar ali controlando a França, você vai ter uma espécie de arquibancada aonde está misturado, tá? Uma burguesia, sim, mais média, profissionais liberais, chamados de jacobinos, e, né, o pessoal mais humilde de Paris, que eram os sans-culottes. Então, os montanheses, que é essa esquerda, já são mais hardcore, querem, né, coisas assim bem libertárias e estão dispostos a tudo. Lógico, né? Quem tem muito para perder não arrisca muito. Quem não tem quase nada, bora. E sempre tem, né, o fosso, o em cima do muro, que fica ali, né, volúvel, indo para um lado para o outro, que é a galera do pântano ou planície. Fizeram os documentos, o rei assinou, né? Parece que ele se conformou, só que não, ele fugiu. Quando o rei foge em 1792, né? Pense, eles tentaram manter a monarquia, colocaram lá a tal da monarquia constitucional, né? Daí o cara assinou e desapareceu. Tava querendo se juntar lá com os austríacos, com os prussianos, para poder retomar seu trono. Se não tem monarquia, a única outra opção é república. Então, com a fuga do rei, começa a segunda fase, tá? Essa segunda fase é a Convenção Nacional. Proclamar uma república, aqui a gente tem novos símbolos, porque é muito maluco, é do tipo, né, virar de ponta cabeça. É a primeira vez que a França é uma república. Então, daí você vai ter bandeira, aqui você vai ter hino, aqui até o calendário vai mudar, que vai ser o calendário revolucionário, o sistema de medidas vai mudar, gente, as cartas do baralho vai mudar, como é que eu vou jogar com rei, dama, valete, não, liberdade, igualdade, fraternidade. Muda o nome das pessoas, o nome dos lugares, aquela mudança completa, inclusive assim, proíbe-se pronome de tratamento. Ai, que coisa mais nojenta, né? Ele é monsieur, madame, né? Ele é melhor, alteza, majestade. Agora é tudo citoyen, tudo cidadão. Nessa fase da convenção, que a gente já sabe que já tem os grupos ali, né? Os grupos, não vou dizer rivais, mas assim, não total consenso, né? Difícil ter consenso o tempo inteiro. Vai acontecer um destaque da esquerda com os jacobinos. Esses jacobinos, justamente por ter mais ponte, né, com a população simples, eles vão conseguir liderar, tá, o processo, porque na nova Constituição da segunda fase, o voto ele não é mais censitário, o voto ele é universal, masculino, mas universal, não tem mais o critério de renda. É nesta segunda fase, com o voto universal, que teremos a execução do Luís XVI, tá? Em janeiro de 1793. Maria Antonieta também será executada na guilhotina, vai ser bem triste aí o julgamento dela. E total radicalizou, né? Mataram os monarcas. Direito divino, né? Perdeu cabeça. E nisso vai ter o destaque aí do incorruptível, um advogado chamado, né, Maximilien Robespierre. Esse jacobino radical fica 9 meses, tá, liderando. Detalhe, gente, essa república, você pensa, república, né, rodízio no poder e tal, é tipo o presidente que a gente tem hoje, só que era 9.
Eram 9 caras que se alternavam todo ano. E daí, dentre os 9 caras, tinha o Robespierre. E esse cara, né, por estar ali tendo, enfim, ele era muito bom na oratória, ele era muito bom, sabe, de convencimento, e ele era um crânio, né? Se perder um pouquinho no final lá, ele vai criar alguns órgãos, tá? Com os seus chegados, para poder controlar qualquer tipo de ameaça à revolução que está numa fase assim, né, que não tem como voltar para trás e tem que estar disposto a tudo aqui. Ele cria o Comitê de Salvação Pública, ele cria o Tribunal Revolucionário e, né, a ideia dele chegava a ser a caminhar para uma igualdade social. Esse Comitê de Salvação Pública vai estabelecer, por exemplo, educação universal, gente, e laica, hospitais gratuitos, lei do máximo para tabelar tudo, fim da escravidão nas colônias. Mas assim, né, como eles estão atraindo muitos maus olhados, vão ser mais atacados. Então vai transformar em obrigatório o alistamento que antes era voluntário. Bom, quando, né, o Robespierre está mandando bem, ele começa a mandar mal, porque fica confuso, né, se o que ele considerava como oposição à revolução não era o que, né, era oposição à opinião dele. Enquanto ele estava, né, conseguindo arbitrar os conflitos e levar a revolução para frente, ele tinha o apoio do Pântano. Quando ele perde, não só do Pântano, mas até mesmo de jacobinos, já era. Vai acontecer, né, o final dessa fase do Robespierre no poder, que foi muito democrática, mas muito sanguinária também, por isso chamada de período terror. Imagine, né, mais de 30.000 pessoas foram executadas em 9 meses. Chega, né, doido? Daí acontece a reação termidoriana. Então, no 9 Termidor, o golpe 9 Termidor, lembre-se de um calendário revolucionário, os girondinos, né, que estavam ali acuados e diminuídos e afastados por causa do Robespierre, percebem nessa fraqueza do Robespierre que Tongo, né, matou lá o Danton, também teve o assassinato de um jornalista, o escritor do L'Ami du Peuple, que era o Marat, todos os pilares ali, né, de sustentação do poder dele, já era. E dele vai ser derrubado. Por quê? Porque o Pântano, que é volúvel, enquanto estava com ele, tá comigo, tá bom. Daí tá semigo, já era, vai se juntar aos girondinos e a tal da reação termidoriana tira ele do poder, mata todos os robespierrianos, não é todos os jacobinos, calma, seria muita gente, e faz uma nova constituição. Anula, gente, tudo aquilo que foi muito legal, a educação, né, a lei do preço máximo, tudo aquilo já era. A gente volta, de novo, para uma fase aristocrática, só que mais ainda, porque agora, além do voto de volta nessa terceira fase, tá, que é o diretório, então continua sendo um grupo de pessoas no poder, continua sendo uma república, só que não é 9, tá? São 5 diretores, e 5 diretores que, bom, pelo menos não é eleição todo ano, né? Vão se alternar a cada 4 anos. O voto, além de ser censitário, é indireto, porque tem que ter um X, né, de cacife, de grana para poder votar e muito X para poder se eleger. Esse tipo de exclusão, né, esse tipo aí de monopolização, sabe, de condensar mesmo o poder, vai gerar desavenças, lógico, não só de monarquistas, jacobistas, que esses são os inimigos, né, básicos, mas até mesmo de girondinos. Um cara que defendia eles e que vai virar oposição a eles é o general maravilhoso, não caiu de paraquedas, ele tá no meio dessa história toda, mas é aqui que ele, né, vira o jogo. O Napinho, Napoleão Bonaparte. Ele vai dar o golpe 18, Brumário. Ele que por 4 anos defendeu os diretores. Ele, né, que defendeu os diretores da conspiração dos iguais do Graco-Babefe, que tem gente que fica pirando cabeção dizendo que é primórdio de marxismo, de comunismo. Nada a ver. O Graco-Babefe só atacou a propriedade privada porque essa era a base do voto. Nunca que ele pensou em inverter ali a pirâmide social. Não era isso que ele queria, tá? Era uma briga pontual. O Napoleão, né, que lutou tanto para defender, agora vai lá e ataca, derruba. E se juntando com quem? Com o Pântano e a Planície, aquela galera volúvel. E ali começa uma nova fase que vai ser a Era Napoleônica. Sempre começa de leve, né? Ele começa como cônsul, mas isso é outra história.
tá? Sorri com números. Deu 15 minutos. Obrigada. Tchau.